Exatamente. Quer dizer... Voltou o Dudu. Tudo bem, você não tem mais o Vinha, né? Que é quem não está nesse time titular. Mas, poxa vida, é uma boa notícia. Mas esse é o segredo do sucesso dos dois? A manutenção da base, daquela coisa que a gente tanto Esse fala? é o segredo do sucesso de você continuar em alto nível em grandes competições como é a Libertadores, né? A gente falou aí do histórico dos bis, não é por acaso. Quem é que é bi ali? O Lula no Santos do Pelé, o Tele naquele grande São Paulo. Do São Paulo também foi o grande Boca do Bianchi. Então, isso é ótimo. Manter a base na Libertadores é um dos segredos. Eu acho que é um segredo até mais importante, em geral, em Libertadores. A gente fala muito de média de idade, né? Experiência, não sei o quê. Não, é um time experiente. Eu prefiro a manutenção de um time, porque também quando esses times ganham Libertadores, a gente sempre coloca a questão da hegemonia. E uma hegemonia passa por isso, por você manter, porque não são só os nomes dos jogadores, é um trabalho, uma filosofia. Então isso é muito importante. No caso do Palmeiras é a manutenção do técnico. Então, no Flamengo são treinadores diferentes, né? 2009 para cá, Jesus, Domi, Ceni e Renato. E é por isso que teve tanto barulho também, né? Mas a base do time é a mesma e os jogadores que saíram importantíssimos, mas o Flamengo foi atrás de reposição de qualidade. Né? Tipo o Andrés Pereira, por exemplo, no lugar do Gerson, o Davi Luiz no lugar do Pablo Mari. Veio o Kennedy também. O Kennedy, não é? O Isla, que veio depois com a saída do Rafinha. Era aquele time de 2019 e não tinha o Thiago Maia também. Não, então, não só titulares. Eu falei de titulares, de tudo. Mas reservas também. E o Palmeiras se reforçou em relação ao ano passado. Não perdeu ninguém e ainda se reforçou com a chegada do Dudu. Não é isso? O time de 2019 não tinha Michael também do Flamengo, tô lembrando aqui. Na verdade, ele perdeu o lateral esquerdo, Vinha, mas trouxe o Piquerez. Isso. Ele não só repetiu a qualidade, como a nacionalidade. Agora, no Flamengo, as saídas foram mais barulhentas, né? Quando sai Rafinha e quando sai Gerson... Gerson, até logo, o barulho acabou. Sim. Mas quando o Gerson sai, é uma grande interrogação. Né? Você não teve isso em relação ao Palmeiras em momento nenhum. Tem outras discussões em relação ao Palmeiras. O 9, como é que faz lá com o 9? Aí o Palmeiras achou um jeito lá, tá indo para a final sem esse barulho. Mas no Flamengo teve barulho com o Rafinha, até hoje tem, né? Até hoje tem. O Isla não é unanimidade. A nossa Paquita gostaria de ver o Mateuzinho. Isso. Então tem mais barulhos no Paquita Palmeiras. não é falada aqui. Paquita não se manifestou ultimamente. Mas numa escala menor, que a gente já comparando o que a gente está falando de Flamengo, Palmeiras, nós falamos, por exemplo, do Fluminense, mas é a mesma coisa. Pro Fluminense, Prates, o que é mais importante, manter a base ou o treinador? Porque o Flamengo manteve ali a sua base, uma que outra saída, mas mudou 4 vezes de treinador. Não porque quis com relação a Jorge Jesus. Né? Porque o protagonismo ainda pertence aos jogadores, né? Agora, em relação ao Flamengo, o grande problema de quem assumiu o Flamengo depois do Jorge Jesus foi a sombra do Jorge Jesus. Foi o que nós vimos em um ano do trabalho dele, naqueles 6 meses principalmente de 2019, que aquilo realmente chamou muito a atenção. E passa uma impressão assim, se com o Jorge Jesus isso foi possível, por que com o outro não é? Pra gente falar que é fácil, agora na prática nem sempre é assim. Né? O que se viu ali foi um técnico que fez um trabalho muito bom, com jogadores muito bons, que foram potencializados por esse treinador. Agora, outros técnicos têm outras maneiras de trabalhar. E são competentes com a maneira que pensam, que trabalham futebol. Mas o mais importante, William, me parece a manutenção da base, de quem joga. O técnico é muito importante, o técnico ganhou um protagonismo muito grande, ainda mais no futebol brasileiro. Né? A gente sabe como que é o treinador, ele vai muito além de escalar e treinar o time. Ele tem importância em relação ao ambiente, em relação a definir algumas situações do departamento de futebol. Mas o mais importante ainda é a base. O mais importante é quem decide o jogo, William. O mais importante é quem vai fazer o gol no sábado. Sim. O técnico é muito importante. Mas não é mais, por exemplo, de que talvez o Gabriel, de que o Dudu, de que o Bruno Henrique, de que o Veiga. Mesmo o treinador tem uma importância muito grande. Isso é indiscutível o que o Jesus fez no Flamengo. Mas se você perguntasse para qualquer rubro-negro, você prefere que fique o Jorge Jesus, o Gabigol e Bruno Henrique, o que ele ia te responder? A gente fazia essas perguntas aqui no programa. Então. A gente fazia essas perguntas danadas. É simples aqui. assim. Quem joga está na frente. Quem joga tem prioridade. Por mais que a cabeça do técnico tenha a ver... O ideal é que fiquem os dois, né? Mas aí é uma outra coisa que a gente está falando aqui. Manutenção de base não é uma questão de querer, é uma questão de poder. Os dois podem. Ter. Flamengo e Palmeiras podem. As podem. saídas foram pontuais. O Flu, citado pelo Abel, não pode. O Flu não abre mão de seus jovens valores porque quer.
Abre porque necessita. Mas deveria se esforçar para Não, sem dúvida. mudar Desde um a pouco saída esse da panorama, Unimed, né? Porque senão não vai conseguir sonhar mais alto. É o que a gente estava falando. Sim, sim. Até onde o Fluminense pode querer chegar na próxima temporada? Depende do modo de trabalho. Essas coisas levam tempo. O tempo é fundamental. A gente viu isso com a experiência do Palmeiras Parmalat, que mudava o time atrás desse sonho dourado e até alcançou num momento que nem tinha o time montado para isso. A gente vê isso na Europa toda hora. O Chelsea acaba chegando em resultados que não era no momento que ele achava. O Manchester City está atrás. O PSG está atrás. Essas coisas levam tempo. Mais do que a manutenção. Quando você consegue, então, aí que você tem a obrigação de manter. O River Plate é um grande exemplo. Sim. O River Plate estava na segunda divisão argentina quando começou esse trabalho. Quanto tempo está o Gallardo lá? Um tempão. Mas foi um time que também foi mudando, e ele foi... Mas por um tempo teve uma base também. E ele perdeu o Libertadores. Sim. Mas ganhou 2 com o Gallardo. Teve mais uma final, que ele perdeu para o Flamengo. Mas isso num trabalho de quanto tempo? Teve semifinal. Sim. Agora, o fato do Palmeiras ser o atual campeão tem alguma vantagem? O atual campeão que manteve o elenco. Ainda veio o Dudu, veio o Daverson. Voltou o Daverson também, é bom lembrar. Voltou o Davinho também. Certo. Né? Põe o Davinho aí na conta. Põe o Davinho aí na conta, porque o homem voltou também. O fato dele ser o atual campeão, manteve a base, manteve o treinador, ainda veio o reforço do Dudu. Manteve a base, manteve Tem o vantagem? treinador, reforço do Dudu, tudo isso é excelente. Ah, Mas o fato de ser o atual campeão, eu não vejo vantagem em relação a esse Flamengo, não. O Flamengo é o atual bicampeão brasileiro. É o mesmo time que foi campeão 2 anos atrás, em 2019, com 2 ou 3 mudanças. Então eu não vejo vantagem do Palmeiras em relação ao Flamengo, não. Por causa disso. Por ser o atual campeão, não. Tem uma responsabilidade, né? Aquela responsa da defesa do título. Mas o Flamengo não ter chegado é relativo, mas ter caído tão cedo na Libertadores anterior... Oitavas, né? É uma coisa muito fora da curva, né? Não foi montado. Onde era favorito, inclusive. E aí, mesmo naquele momento turbulento, era favorito contra o Racing. Pênaltis, não foi? Foi para os pênaltis no Maracanã. Foi da mesma coisa, foi da mesma forma que passou nas oitavas que ele ganhou. Mas aí sim tem o mesmo. desencontro. No Maracanã também. Para o Flamengo foi muito importante essa coisa de achar de novo um caminho com um técnico. O Flamengo se perdeu aí. Tateou com o Domi, com o Rogério. E agora, bem ou mal, o rubro-negro está contra o Renato aí, mas há de concordar que é um momento de mais equilíbrio do que nos anteriores, com o Rogério e com o Domi, né? Sim. Então isso atrapalhou o caminho do Flamengo, mas isso foi um ponto fora da curva. O normal era que o Flamengo fosse mais longe, inclusive na Libertadores, em que não pintou. Sim. Você acha que pesa ou não a favor do Palmeiras, o Prates? Pode ser o atual campeão, com essa manutenção, até do próprio treinador, né, que ficou? Assim, a manutenção do Abel Ferreira para o Palmeiras é uma ótima notícia, mas não acho que o Palmeiras tem vantagem sábado por ser o atual campeão da competição. Isso não acredito, William. E eu também não vejo ninguém com favoritismo, não. Acho que o duelo tende a ser muito equilibrado, com times com características completamente diferentes. E o Abel Ferreira tem até agora no Palmeiras, na maioria dos jogos de mata-mata, estratégias que deram resultados muito bons. Até contra times que estavam em um momento melhor do que o do Palmeiras. Isso eu acho que também tem um peso para sábado. Mas não acho que o Palmeiras, por ser o atual campeão da Libertadores, tem vantagem no sábado. Isso não. Acho que é uma final que é muito, muito, muito parelha. Muito bem. A gente está caminhando aqui para o final do programa. Já na sequência tem o Sport Center. O Mário Marra já está aqui. Cadê o Eugênio, Mário Marra? Tá lá, né? Ah, tá. É porque não tem vicária essa semana no estúdio. Então, o Eugênio lá, Mário Marra para cá. Vocês vão alternando. Os 3 de lá. E você vai fazer, às vezes, do Bruno de novo, né? Você vai tomar o lugar do Bruno. Você vai dar o golpe nesse período. Que coisa! É o momento, Eugênio é tá a aí, fase, viu, William? O Eugênio está aqui também. Então, A fase é boa, William. Estão os dois para derrubar o Bruno Vicari, viu? Estão os dois para derrubar o Bruno Vicari. Mas o Eugênio é leal. Mas vou te contar, o Mário Marra está numa fase E o Mário especial. tem uma marca que eu vou te falar. Diria Bruno Vicari que o Eugênio, ao contrário de Edu de Menezes, é leal. É leal.